Saudações alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana, o meu nome é Guilherme e hoje estamos na sede da Cena Cervejeira. Aqui do meu lado direito está o Edson. Isso aí, Guilherme. O presidente da Cena Cervejeira. É isso aí, obrigado pela presença mais uma vez aqui da Irmandade Corintiana na Cena Cervejeira. Todos são bem-vindos, vocês também que estão em casa acompanhando, vocês que estão também no podcast, isso aí. Bora para mais uma Irmandade, são bem-vindos aqui hoje com várias cervejas que o pessoal também degustar durante o programa. E do lado do Edson, já bebendo a sua cervejinha, meu irmão Fábio. Vamos lá, Cena Cervejeira é isso, a gente bebendo, Corinthians é isso, a gente bebendo, comemorando, feliz, não importa o resultado, estamos sempre felizes, mas hoje um pouco mais até, né? E você, Gibson, está sempre feliz também? Nem sempre, mas, cara, quem é que diria no começo do ano que a gente estaria na terceira rodada já líder do Brasileirão? Pois né, é, né? Olha Tudo o bem, é só a spoiler. terceira rodada, mas, pô, com 7 pontos em 9, tá lindo, né, cara? Vamos logo para os destaques dessa semana. Edson, você que é o presidente aqui da Cena, tem o Então, prazer de começar. Qual é essa o seu semana destaque? a gente, hoje, na verdade, no jogo de hoje, estreou o Cleison, o primeiro reforço de peso do Corinthians trouxe pro Brasileirão, entrou no segundo tempo. De peso é o Walter, né? De peso é o reforço do Atlético Goianiense essa semana, esse ano aí, né? Tinha essa até um temporada. jogador do Atlético Goianiense que tinha problema com o peso, né? Que perdia muito peso no jogo, assisti durante a transmissão, mas o Peso era Cleison, Ronaldo, né? ele até que entrou no segundo tempo, perdeu um gol feito, podia ter rolado pro Rodriguinho, mas é um jogador pra gente ter esperança durante o campeonato. Um atacante de velocidade que a gente vai, com certeza, precisar muito da ajuda dele. Vamos conhecer mais esse cara, que eu confesso que eu acompanhei pouco ele na Ponte, né? Enfim, ouvia falar e tal, mas não assisti os jogos da Ponte Preta, a não ser aqueles contra o Corinthians, e aí ele não foi muito bem. Mas esse ano Ainda a gente bem. vai ter convocação, o Romero, que é o titular da vaga, vai ser convocado por algumas vezes para o Paraguai, vamos ter problema de cartão, de lesão. Ele é um jogador que vai ser bastante utilizado, junto com o Cleiton, que até comentei num desses outros podcasts. E Fábio, qual seria o seu destaque essa semana? Poxa, o meu destaque, na verdade, vai pro futebol feminino. É um destaque meio positivo, meio negativo. O lado positivo é que as meninas hoje jogaram e ganharam de 22-0. Vocês não estão me ouvindo errado, 22-0. Dá um gol a cada Placar- 4 minutos e meio, É né? por aí, até um pouco menos que isso, né? Nem o Chico Lang, se falasse o placar, acertaria hoje, né? 22-0, impossível, né? Mas tem uma explicação pra isso, a explicação é meio triste, que o time com quem elas jogaram contra, o Centro Olímpico, só conseguiu colocar em campo 9 jogadoras desde o começo do jogo. E é uma pena que tenha acontecido isso, porque tira da competitividade do campeonato, tira do espírito do profissionalismo, né? E é uma demonstração da fragilidade da estrutura do futebol feminino hoje. E a gente que tem acompanhado mais, principalmente esse ano, com o Corinthians se destacando aí, indo bem, fica triste de ver isso acontecer. Claro, um placar como esse, a gente bate no peito e fala, vai Corinthians e tal, mas não precisava ser assim, né? Acho que dava pra colocar uns 10 com eles com 11 em campo, claro. pelo menos, né? Não, mas o time poderia pegar uns 5 gols desse emprestado, né? Pra meter no Atlético Goianiense. Só ganhou de 1, né? Mas o time masculino também ganha de 1-0 aí, a goleada deles também, né? Mas mais pra frente aí a gente fala com mais detalhes sobre aqui os resultados do time feminino, etc. Só queria falar aí desse destaque que as meninas merecem, foram lá. E também falar do time do Centro Olímpico, essas 9 jogadoras que entraram em campo com orgulho para defender aquele time, jogaram sério, jogaram com lealdade e mesmo tomando na cabeça um gol a cada 4 minutos, ficaram até o final jogando com espírito e vontade. Acho que isso vai fazer o esporte nos crescer. relatos do jogo o pessoal fala que elas em momento nenhum partiram pra agressão, partiram pra violência. Exatamente. Foi um fair play absurdo, né? Mas Pra é o quem tá com espírito 9 do em campo, esporte, até o nome, tomando gol a cada Centro 4 Olímpico. minutos. Tem que ter esse exatamente. espírito olímpico de honrar e jogar sem violência, né? É verdade. E Gibson, qual seria o seu destaque nessa semana, Pô, Corinthians? meu destaque vai pro Cassião, que hoje fechou o gol. Tá numa fase boa o Cássio, né, cara? Inclusive no fim Tá do jogo, fase ali boa. quase na última jogada do jogo, ele salvou a pele do Cleison, né? Que fez gracinha lá, foi fominha, pra ter passado a bola pro Rodriguinho ali pra direita e ter selado o resultado do jogo. Acabou perdendo aquele gol. Tava 1-0 suado, no fim do jogo ali o Cássio fechou o gol. Fez tudo bem uma no defesa segundo- lá, Gordon Banks, né? No segundo lance já tava impedido, tudo bem, mas no primeiro lance não tava impedido, foi uma defesa importante. Então deixa eu entender bem, o seu destaque salvou o destaque dele. Exatamente, é isso? basicamente. Valeu, Gibson. Obrigado por salvar o meu destaque.
E eu até postei hoje uma foto nas minhas redes sociais, né? Paredão Cássio. É um cara que então. não é muito bem-humorado, mas é o nosso paredão, né? Não interessa, ele não precisa sorrir, cara. Tá numa fase boa, tá Estando recuperando em forma as e jogando melhores bem, fases dele aí. não me importa que ele seja mal-humorado, não. Não, é isso aí. Pra começar aqui hoje, falando também de cerveja, a gente tá aqui só com uma Sunset e uma Lager. Pessoal que está em casa aí, saúde. E é isso aí, Fábio. Bora. Isso aí, depois de falar do destaque do Edson, o meu, do Gibson e do destaque da cerveja, só nos resta perguntar qual que é o destaque do Guilherme, o nosso... Anfitrião, nosso âncora aqui. É, nosso âncora. Meu destaque vai pro Arana, né? O nosso lateral esquerdo que tá jogando o fino da bola. Mais uma partida dele fantástica hoje. Se não me engano, ele já tem 7 assistências esse ano. É o líder do Corinthians nesse quesito, enfim. Mas está jogando bem. É um jogador que, infelizmente, aí tudo leva a crer que ele deve sair no final do ano, enfim. A gente tem que torcer pra ele já não sair nessa janela do meio do ano que tem... Parece que ele fez o Corinthians acertou com os empresários dele, com ele, um acordo deles ficar até o fim do ano. Claro que acordo com a diretoria do Corinthians não é 100%, né? A gente viu vários no começo do ano agora. Mas assim, tá todo mundo falando dele, enfim, cada vez mais... Foi boatos sobre foi eleito até o dele. craque do jogo hoje pela Foi gente. O craque do jogo. E aí nessa coisa, quer dizer, o Corinthians essa semana renovou o contrato do Moisés, que é um jogador de 22 anos apenas. Pouco que entrou, achei ele razoável só, mas renovou, o contrato dele terminava no final do ano e agora vai até 2019. Acho que já pensando que deve perder o Arana em breve e é bom ter algum reserva ali já. De repente ele passa tem que ter alguma bala na agulha aí, né? De repente ele passa esse tempo agora se entendendo É melhor. capaz que eles não vendam o Arana porque eles emprestaram o Guilherme Romão, né? Que seria o reserva imediato, assim, o menino. O futuro da lateral talvez seja o Guilherme Romão, que foi ganhar rodagem aí, foi emprestado aí, né? Agora essa semana é importante. O Arana também foi emprestado, né? O Arana em 2015 ele voltou já o campeonato andando. Ele estava emprestado para o Atlético Paranaense. Exatamente. E aliás, por pouco que o Corinthians não perde, porque ele já ia disputar a partida derradeira, que ele não poderia mais disputar por outro sétimo clube, jogo, né? Mas falando ainda do Arana, uma nota é que o Corinthians só tem 40% do passe dele, né? Não tem os 100% dos direitos federativos, então já é um jogador também que a gente pode perder e o Corinthians também não vai ter uma grande... O retorno financeiro não vai ser o melhor possível, né? Eu queria aproveitar aí o que você falou, o Arana, líder de assistências no Corinthians. O vice-líder de assistências no Corinthians, que estava empatado até essa assistência nova dele, era o Rodriguinho, né? E o Rodriguinho com o gol de hoje também virou o artilheiro, empatou com o jogo com o artilheiro. Então, olha o poderio ofensivo do nosso rei Driguinho aí, né? O nosso Deus Driguinho. Esse é artilheiro também. Não, é artilheiro do campeonato. Do campeonato, não do Corinthians. Então, não, mas artilheiro do campeonato ele tá ali, cara. Então, mas você vê o poderio ofensivo do cara. É o vice-líder em assistências, líder de gols. Pô, tá mandando muito bem o Rodriguinho. E hoje guardou mais um. Aliás, foi o único que guardou hoje, né? Bom, então vamos falar logo dessa partida de hoje contra o Atlético Goianiense. O que vocês acharam da partida? O que você achou, Edson? Então, foi uma partida, não foi daquelas melhores, né? Igual o Gibson fala, teve alguns momentos aqui que eu quase deu umas piscadas. O Atlético Goianiense com o Walter, com aquele goleiro Felipe e Santos, time horroroso, o time do Corinthians completo. Mas deu pro gasto, o Corinthians sempre jogou pro gasto, o primeiro tempo foi bem, teve uma chance com o Jô, se não me engano. Antes do gol. Antes do gol, teve uma chegada com o Jô até que nessa semana foi... o pessoal da preparação física disse que ele tem a velocidade do Usain Bolt. Eu falei, meu Deus do céu. Caramba. Mas o Corinthians jogou pro gasto, fechadinho, tentando jogar no contra-ataque. É o terror dos adversários, né? O time que mais venceu fora de casa esse ano. O visitante é terrível, né? Mas no primeiro tempo foi um jogo bem amarrado, até sair a jogada do Guilherme Arana, uma grande jogada. O menino deu um passe, não foi um cruzamento. E o Rodriguinho muito bem no ano. Que quem diria, Rodriguinho, hein, meu brother? O ano passado, cara, tava falando tão bem de você, naquele sentido. Você Nunca critiquei. Nunca critiquei e fez um golaço de primeira, o goleirinho Felipe não viu. O restante do jogo acompanhei sem grandes emoções. No segundo tempo entrou o Cleison. Eu acho que o Corinthians entrou naquele modo que ele tava no Campeonato Paulista, naquele modo meio banho-maria. Ele vai levando o jogo, parece que não tá interessado, mas também não deixa o outro time se interessar pelo jogo, que é importante também. E vai levando o jogo assim com a barriga. E aí na fase final do Paulista o time ficou mais elétrico, né? Ficou mais disposto, parecia. Eu tenho essa impressão que ele tá levando o banho-maria. Acho que essas 3 primeiras rodadas do Brasileirão
era quando dava pra fazer isso, porque pega 3 times de um escalão menor no campeonato, digamos assim, né? A Chape em casa, na Arena, aí depois o Vitória fora e agora o Atlético Goianiense, né? São times, a Chape até que tá bem, a gente sabe, mas os outros dois estão apanhando por aí, né? São os lanternas. Que naquela primeira São- rodada, é. a Chape tinha vindo num jogo da Colômbia, o Corinthians também tinha viajado para jogar contra a Universidade do Chile, tava, entre aspas, cansado o time, não foi muito bem. Mas a questão é assim, faltou intensidade pro Sim. Corinthians em todos esses 3 jogos. E na real, talvez com a Chape pudesse ter imprimido um pouco mais, mas não precisou dessa intensidade. Hoje, como o Gibson falou, pô, é líder do campeonato, no próxima rodada é clássico, né? Então isso vai ter que ter essa intensidade, vai precisar trazer isso de volta. Vamos ver se ele consegue conjurar isso quando necessário. Tá conseguindo se virar sem, mas quando necessário esse aqui é o for, precisa detalhe, trazer, né? Se conseguir tirar do bolso isso quando quiser, né? É interessante. É. Vamos ver se ele consegue tirar essa eletricidade. É. Precisamos disso agora. Então, no último jogo, joga. quem trouxe isso do bolso foi o Marquinhos Gabriel. Sim, Trouxe, pum, fez, a mágica, né? saiu o gol, veio aquele lampejo de eletricidade ali. Hoje nem precisou do Marquinhos Gabriel, tanto que ele ficou no banco o tempo todo, né? o Fábio falou, você achou que o Marquinhos Gabriel devia ter entrado pelo que ele jogou no final da partida passada? Olha, poderia ter entrado, mas eu fiquei com a impressão que o cara quis experimentar o Cleison. Falou, cara, vamos dar... Não, o Cleison já era meio certo que ia entrar, que existia uma contratação e tal, Sim, vamos é. botar o cara. Mas ele colocou o Cleiton, por exemplo, que até agora não mostrou muito futebol. de Poderia ter repente ele colocado- justamente dar um incentivo pro cara, né? Vai saber. Fazer a dupla sertaneja, Cleison e Cleiton. Exatamente. Vai saber o que passa na Cleison e cabeça. Cleiton. Depende da cabeça do cara, ele tá falando, pô, Não, vou é dar aí que- um joinha pro É que Cleiton, o jogo ver se hoje ele- era em Goiânia ele e se precisava de uma anima. dupla sertaneja. Exatamente. Com certeza. Ao vivo em Goiânia, Goiânia, Cleison isso é, e Cleiton. Cleison e Cleiton. Tem que- Ah, o Já cara- começou, né? já vão lançar o CD em seguida. Mas o Cleison deu uma desafinada ali no jogo, mas o Cleiton até parece que não entrou direito na partida. ficou Porque sem não nota. entrou direito, né? Ele jogou... Quer dizer, teve um puta desconto de 7 minutos minutos. de Não foi acréscimos aí. desconto porque o jogo parou por causa dos sinalizadores Sim, ali. sim. E o trio dessa dupla sertaneja, até polemizando, não vou sair um pouco do jogo, foi o Christian, essa semana, que deu outra entrevista bombástica, falando que o Corinthians poderia liberar ele, né? E esse aí também... Cara, é só ele abrir mão do $500 000 que ele ganha por mês É, que claro. o Corinthians libera ele fácil. Enfim, acho que aí tem outra questão envolvida. Mas- Mas não tem que falar de É isso jogador. Mas falando do O Marquinhos jogo? Gabriel, talvez, certamente o Marquinhos Gabriel conquistou algum espaço com a performance dele no último jogo. Mas lembrando, no último jogo ele entrou no lugar do Maicon, não foi? Do Maicon, Do é. Maicon. O Maicon não saiu hoje. Não. De repente, a ideia do Carille é exatamente essa. Essa peça eu vou substituir por essa. Talvez ele tenha Você acha que ele é o esse- reserva do Maicon Não, agora? Como necessidade de trazer o time pra cima de uma. Aqui a necessidade era outra. Não era trazer o time pra atacar mais. Era continuar com mais velocidade, manter a marcação, tirar os caras rápidos, Mas o- velozes. Aí tirou o Jadson, o Romero, que são os caras que estavam marcando as pontas. O fraquinho, o Marquinhos Gabriel, ele teve essa semana de campeonato, eu estava até falando antes, a gente do Corinthians teve uma semana de treino. Pode ser que o cara ele viu ele treinando a semana toda e não convenceu e quis dar uma oportunidade pro Cleison, né? Então tem essa questão também, que a gente falou, ele tá recuperado. Às vezes no treino, durante a semana, o cara não se empenhou muito e conta muito isso também na entrada, depende das Difícil circunstâncias. saber, né, como é que foi o treino lá. Eu achei que o Jadson foi meio mal hoje. O que vocês acharam? Eu achei que foi bem abaixo do que ele vem apresentando. né? É, Bem abaixo. Errou vários passes, tentou uns lances meio bonitos, assim, que não deram em nada. Nada, mas o problema é rapaz simples, né? Isso que eu acho que é encrenca. Mas ele vai tentar um lance mais de efeito, né? Se aquela coisa dá certo, puta, é o lance da semana. Mas agora, errar passezinho bobo, aí acho Ele tá problemático. até mal nas faltas, né? Que teve uma falta, ele bateu na Sim, barreira, que é sim. uma grande esperança, É. e eu achei que Chegou um momento ali que eu queria que o Michael batesse uma falta ali. Porque É. eu pensei, pô, o Michael bateu bem aí no ano. Marcou Foi um até gol fez de o falta, gol, né? tirou o nosso tabu de não fazer gols de falta, foi ele que tirou, não foi o Jadson. Vendo pela televisão, assistindo pela TV Globo, eu vi que o Jadson comeu uma feijoada, tá mais gordinho que eu, mas Nossa senhora. eu acho que Não tanto quanto o Walter ainda. É, o Walter. Mas o Corinthians jogou pro gasto, pra falar a verdade, né? Não teve realmente não jogou o máximo. Mas não precisava jogar o máximo porque era o Atlético Goianiense do outro lado. E por mais que a gente tenha pesadelos com o Walter desde o ano passado, que ele nos tirou da liderança do Campeonato Brasileiro, hoje o Walter não deitou e rolou nem nada, assim. Se ele deitasse, ele ia rolar, com certeza. Exatamente, né? E os comentários aí, como é que estão os comentários, Gibson, do pessoal aí do live? Tem o Sidney Daniele perguntou:
Há a possibilidade do Carlitos Tevez voltar para o Corinthians? Cara, Se ele quiser, é a única possibilidade. acho que é o único jeito. Eu li uma matéria hoje dizendo que ele tá muito descontente na China, ele acha aquele futebol uma zona, ele que é fala uma diferente de porcaria, qualquer coisa que eu joguei na minha vida. Exatamente. Só faltou falar, isso aqui nem futebol é. Né? Mas ele não reclamou do dinheiro que ele tá ganhando. Não, né? claro que que não. não. Tá dançando lá, Não vou soltar a bomba, que na última vez eu falei que o Valdívia ia vir, né? Onde que ele tá agora? No Atlético Mineiro, né? Minhas bombas sempre furaram. O Tevez é um caso que, assim, ele faz juras de amor e tal. Ele quis vir, diz que quis vir pro Boca Juniors e tal, que ia encerrar a carreira dele. Ele tava ganhando um puta salário lá e estando jogando lá, ele queria sair. Agora tá na China, tá falando que queria sair. Ele nunca tá contente. Só com a conta bancária dele que tá cheia, mas ele nunca Eu apareceu. estaria contente com a conta bancária dele. Mas a diretoria promete, hein? Pelo menos mais 2 reforços ainda durante esse... Não o Tevez, né? Não o Tevez, mas... Promete o Tevez. Não, diz que aquele lateral que jogou no Santos, Cicinho, tá quase acertado, mas não ainda. Que é um reserva. Mas a última do Cicinho é que tá dificultando a negociação ali. O Ludogoretti, sei lá qual é o nome do time lá, não tá liberando, não. Não, tem o pessoal falando aqui, ó, que tá dando gosto, o Daniel tá dando gosto de ver meu timão jogar, né, tá liderando esse campeonato. Não, é isso que a gente vai falar agora, que mesmo o Corinthians jogando pro gasto, né, a gente assumiu provisoriamente a liderança do campeonato nessa rodada. Lembrando que amanhã ainda tem mais um jogo da Chapecoense, que a Chapecoense pode passar o Corinthians. A Chapecoense tem 4 pontos quando está com 7. A Chapecoense ganhando, se for por 1-0, empata em tudo com o Corinthians, inclusive no confronto direto. Aí, não fazem sorteio para decidir quem é líder da rodada, vai ficar os dois empatados. A Chapecoense talvez fique na frente, porque CH sai na frente em ordem alfabética do que CO. Mas vai ser só isso. Mas nas piores hipóteses, ninguém acho que sonharia que o Corinthians na terceira rodada estaria entre os primeiros colocados, ainda é mais líder, né? É legal essa coisa do líder e tal, mas tá pra brincadeira, né? Porque é a terceira rodada e tal, não significa... Mas vamos lembrar que no ano passado, lastimável como foi, o Corinthians por 2 vezes assumiu a liderança também. É verdade. E até em rodadas mais à frente do que a terceira. Na 7ª rodada o Corinthians foi líder no ano passado e depois na 17ª. Mas antes do desmanche do meio do ano, né? Mas aí o professor... mais pra frente já tinha acontecido o desmanche, que o Cristóvão, Corinthians ganhou já, né? do Internacional e tal. Mas aí o professor Pardal Cristóvão começou a treinar o time fechado. E foi quando no jogo seguinte o Valtinho lá derrubou a gente e colocou a real pra gente aí, né? A liderança não significa muito, mas é importante que nós estamos com 77, 78% aí de aproveitamento de pontos agora. E estamos ganhando pontos fora de casa, né? Eu acho que isso que é importante. Mas é bom a gente estar ali na frente, né? Tá entre os primeiros. Sim. E o time vai ganhando confiança. Campeonato de ponto corrido, ponto é ponto. Né? Essa é na primeira, essa é na última rodada. O Corinthians tem que aproveitar, confiança. Tem que aproveitar essas folgas que está tendo no meio de semana e tem que continuar ganhando jogos, porque, igual você falou, a gente está no começo do campeonato, no final do campeonato, esses pontos que a gente está ganhando agora podem ser fundamentais para a gente chegar na Libertadores ou até o título, né? E você falou na semana de folga, essa semana nós ainda temos uma semana de folga, né? A gente vai jogar só no sábado. Sábado que vem, contra o Santos, o clássico em Itaquera contra o Santos, 7 da noite. E clássico. E o jogo, o que significa, Gibson? O jogo é meter gol, certeza, né, cara? Certeza. Pode contar com 1-0 dele. O resto do jogo a gente não sabe acontecer. Mas que o jogo vai fazer vai. O jogo vai guardar um dele lá. Tomara, Deus ouça vocês e Jô ouça a Deus, né? Mas eu acho que o Corinthians, no sábado agora, é um teste de fogo para esse time agora, igual você falou. O Corinthians estava esses jogos meio sonolento. Quando é jogo grande, parece que os caras entram pilhados e no clássico é um bom teste pra gente sentir como é que vai ser o Corinthians pro restante do campeonato. O Corinthians que não perdeu nenhum clássico ainda esse ano e tem que manter essa vibe, né? E logo depois vamos ter alguns jogos eliminatórios da Copa Sul-Americana, que agora os times que foram eliminados da Libertadores vão vir jogar a Copa Sul-Americana, então é um bom teste pra gente sentir como é que o time vai reagir agora num jogo em casa que a gente precisa atacar, não pode ficar, apesar que o Santos, um time grande, vai querer atacar o Corinthians também. Vamos sentir esse jogo, é um bom teste aí pra gente sentir pro restante do campeonato como que vai ser a vida do Corinthians, né? E o Corinthians tá com 7 pontos, o Santos tá com apenas 3, né? Ele tem uma vitória só e 2 derrotas. Ele perdeu na Vila, né, hoje. Isso. Cruzeiro, né? Mas acho que, pela filosofia de jogo do Santos, e por estar com esses 3 pontos apenas, eu acho que eles vão acabar entrando nessa armadilha do Corinthians. Eles vão ver pra cima. E aí vai ser quem que ganha esse jogo de xadrez primeiro aí, né? Quem marcar primeiro atrapalha via o planejamento do outro, né? E
Vai ser o Corinthians, a gente vai ser feliz aqui, vai estar sorrindo aqui, bebendo cerveja de novo. Então tem que aproveitar. O Corinthians que tá jogando melhor quando treina, né? Tem a semana pra treinar, ele joga melhor ao contrário do ano passado. Pois é, parece até que tem técnico, né? O ano passado passava a semana treinando e vinha jogar pior. Treino escondido, né? Treino secreto. Enfim, nessa semana também o que aconteceu de novidade no Corinthians? O Corinthians vai começar o time de vôlei masculino, né? Uma parceria com o Guarulhos. O grande Guarulhos. O Serginho Escadinha, corintiano de longa data, né? Que joga muito. Muitos corintianos em Guarulhos. Já veterano, né? Enfim, defendeu o time brasileiro em várias Olimpíadas e tal. Ele e o campeão olímpico Sidão foram contratados para essa equipe nova com a Prefeitura de Guarulhos. Essa semana foi anunciado a formação do time, né? O Corinthians que sempre teve tradição também em outros esportes. Tem um time de futsal que é muito forte, campeão do último Campeonato Brasileiro, da última Liga. Também tinha um time de basquete muito forte. Vocês sabem que o Oscar jogou, foi campeão. Então, isso é legal também para quem gosta de outros esportes olímpicos. O Corinthians está investindo... Demorou, na verdade, né? É porque o vôlei é o segundo esporte mais popular do Brasil e tal. Acho que é importante o Corinthians ter um representante. O Serginho Escadinha, ele é um corintiano de verdade. Era um sonho dele vestir a camisa do Corinthians. Sempre falou que era e tal. Enfim, é um jogador emblemático nas conquistas. Ele não é atacante, né? Não é aquele que define o lance, mas nas defesas e tal, é um cara com muita raça, se joga nas bolas e tal, não tem bola perdida, é o Romero. Não, sacanagem com o Escadinha. Sacanagem com o Serginho. Não, mas ele é uma personificação do Corinthians dentro do vôlei, né? Isso joga com muita raça, muita vontade. Joga com raça à vontade, não é o que mais aparece, mas resolve ali e ajuda muito o time. Ele é um cara que, ele é de Pirituba, né, da região de Pirituba aqui, é um cara que mostra realmente a raça corintiana, jogou nos últimos anos a equipe do SESI aqui em São Paulo e é legal. Esse é um ponto positivo da diretoria, de estar incentivando a marca e levando a marca do Corinthians para outros esportes. Isso que é importante, né? Acho que o Corinthians ficar só no futebol, tem que levar a torcida do Corinthians para ver outras coisas e a marca do Corinthians se expandir mais e, quem sabe, tirar dinheiro desses outros lugares também, né? Não é só o futebol. Sim. E de repente até, já que está tendo dificuldade de fechar o patrocínio master, né? De repente com uma ação cross esportes assim, né? Fazendo, você fecha aqui com o futebol, com o vôlei, com sei lá o quê. Seria inédito, consegue fazer um deal melhor aí e trazer uma marca de peso aí. Quem sabe até não faça um jogo de vôlei na Arena Corinthians, que eles têm feito na Arena do Atlético Paranaense. Isso seria uma grande ideia de marketing. Fica aí a sugestão aí pra vocês da diretoria. Fazer um jogo de vôlei na Arena do Corinthians, que seria espetacular. Quem sabe uma final da Superliga, né? Aliás, uma pergunta que a gente já se fez entre nós aqui, acho que a gente nunca falou disso ao vivo, é por que as meninas do Corinthians não jogam na Arena Corinthians? Nunca, assim, né? Podia ter um jogo ou outro. Eu sei que muitos deles podem acabar conflitando com outras coisas, preparação de estádio, etc. Mas uma vez ou outra, pôr as meninas pra jogar ali na Arena Corinthians ia ser bonito de ver. Teria que ser planejado e tal, e trabalhar o marketing nisso, né? Sim. Fazer um ingresso mais em conta, muita gente querendo conhecer a Arena. Fácil, é um lugar que a galera tá acostumada aí, diferente de Barueri, é aquela coisa que, durante décadas teve aquele só do jogo preliminar. Depois fazer o jogo preliminar do time masculino. Aí já envolve uma organização diferente, até entre as confederações, mas é possível, por que não? Por que não? O Vampeta, por ser o presidente lá do Barueri, né, do Audax, Audax poderia fazer uma ação dessa no Corinthians. Falando disso, essa semana teve uma notícia que agora o pessoal quer que faça alguns shows na arena para arrecadar mais dinheiro. Isso pode ser uma coisa ruim, que pode prejudicar o gramado. Eu até que fui aqui um dos integrantes da Irmandade a participar do tour da arena, que eu acho que todo mundo tem que fazer esse tour. E é isso aí. Bom, falando um pouco das meninas também, né? Posso aproveitar aqui para falar de como foi a semana delas. Começaram a semana ganhando de 2-1 do Kinderman em Santa Catarina. O Kinderman é um time bom aí, tá disputando vaga nesse grupo aí. Ganhou de virada com gols da Bianca Brasil, os 2 gols da Bianca Brasil, né? E agora essa foi a penúltima rodada. Na última rodada vai pegar o São Francisco da Bahia. O Corinthians precisa ganhar para conseguir a liderança do campeonato, a liderança do grupo, né? E torcer pro Iranduba tropeçar aí. O Iranduba tá jogando bem também. O Iranduba tá jogando bem, né? Tanto o Corinthians quanto o Iranduba só perderam um pro outro, né? Mas o Corinthians tem um empatezinho a mais ali que faz a gente ficar nessa segunda colocação. Se permanecer no segundo lugar, vai acabar enfrentando na próxima fase o terceiro lugar do outro grupo, que é o Flamengo. Já está cimentado isso, não tem como mudar. O Flamengo do Rio de Janeiro mesmo.
Então pode ter aí um Corinthians e Flamengo já para decidir a primeira eliminatória aí do Campeonato Brasileiro Feminino. Aí. Interessante, né? E hoje a gente já falou aqui, ganharam de 22-0 contra o Centro Olímpico. O time Centro Olímpico já começou desfalcado, né, com apenas 9 jogadoras. Os gols foram marcados aí. A Grazi marcou 7 gols. Caramba, 7 gols. 7 gols num jogo, né? Que é esse? Um é hat-trick, isso aí é o quê, né? É double plus one hat-trick. Nossa, não sei o que é. Mas o a Bianca Hat Brasil Factory fez trick, o hat-trick, né? fez 3. Bianca Brasil fez 3. A Alana fez 2. A Jussi fez 2. A Geise fez 1. A Coqui fez 1. Cacau fez mais 1. Gabi Nunes, que entrou no intervalo, fez 1 também. Amanda Brunner fez mais 1. Maglia fez mais 1. A Ana Vitória colocou mais 1. Aí. E pra concluir, a Yasmin fez o dela também. Olha só. Era mais fácil você falar quem que não marcou. Queria mandar um beijo pras meninas aí, que sei que dão uma moral aí sempre pro futebol feminino. Obrigado pela audiência. Tem um pessoal no Instagram que sempre manda um salve pra gente, Claro. que cobre também o futebol feminino do Corinthians. É isso aí. Tem vários jogos que passam no Sport TV, nos horários alternativos também. É interessante você ficar ligado e E dar elas uma sempre moral. transmitem ao vivo os jogos. E os né? jogos Também do pelo Facebook, Paulista, pelo Facebook. a página do Corinthians Audax Futebol Feminino transmite ao vivo. E com esse resultado, o Corinthians continua na primeira colocação do campeonato, do grupo, está empatado em pontos com o Santos, mas até por conta desse resultado mais do que elástico, tem uma vantagem razoável no saldo de gols aí, né? Já tinha antes, mas isso aumentou um pouco aí. Enfim, já falamos, é uma pena que o Centro Olímpico não conseguiu colocar as 11 em campo, todo mundo ali, mas até o momento que a gente começou aqui não tinha sido divulgada a súmula do jogo para a gente entender os motivos pelo qual isso aconteceu. Então vamos esperar aí, né? Ao longo da semana a gente pode acabar falando um pouco mais disso depois, para entender o porquê que o time entrou desfalcado já, né? E tem gente perguntando, fazendo comentários aí no nosso live, Gibson. Francisco Pedro falou, Romero é a cara do Timão. Não, ele jogou bem também, né? Sim, o Romero teve um lance ali que ele perdeu, ele disputando a bola desde a defesa Sim, até o ataque. O conseguiu. Romero deu até uma caneta no jogo, se não me engano. Aí saiu ainda verdade. balançando o E cabelinho. participou do gol. Participou, O gol, ele sim. fez uma tabela com a Com a Arana que ali fez- no começo da que deixou jogada, a né? Arana livre para fazer aquela avançada lá e tocar pro Rodriguinho, Sim, sim. né? E a gente rompeu mais uma barreira de audiência agora, porque olha lá, Ivani Souza falou, manda um beijo pra Bernardo, corintiano do futuro. Imagina o cara esteja grávida que Bernardo seja o filho dela que vai nascer, que vai ser corintiano. Opa. Então o cara tá no útero vendo a Irmandade Então, ó, corintiana lá. Clica lá no Save Vídeo, salva esse vídeo e quando o Bernardo vir ao mundo e puder compreender o que é o Corinthians, Fala porque a gente Fala mandou um pra ele, salve olha, pra ele. Bem-vindo ao mundo, Bernardo, bem-vindo ao Corinthians. bem-vindo à Irmandade Corintiana, hein, meu? Isso aí, toda a torcida nova aqui, que a molecada, quantos mais corintianos, melhor aí pra gente e pra toda a Irmandade. Mais alguma pauta aí pra gente, Guilherme? Não, acho que é isso. O próximo jogo contra o Santos, né, em Itaquera, no sábado. Temos a semana aí de treino. Essa semana também deve ter o sorteio, né, da Copa Sul-Americana. Imagino que quinta ou sexta-feira, né, quando terminam os jogos. Eu não sei se o Cleison pode jogar a Copa Sul-Americana por Não, o ter Cleison jogado. não Não, ele não pode. Não Pode pode. jogar. Essa é uma questão também, porque o Potker, o negócio melou. Cancelaram por causa disso a Ele não negociação podia dele jogar agora, a Copa do Brasil, que nem tá mais É. disputando nem o Potker nem o Corinthians. Exatamente. Bom, acho que é isso. O Gibson agora pode lembrar as nossas redes sociais, não pode, Gibson? Redes sociais são várias. Facebook, onde a gente tá, obviamente, agora aqui ao vivo. Tem o YouTube, tem o Instagram, tem o SoundCloud e o Twitter. Tudo Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. E o nosso e-mail, Fábio, qual é que é? Se o pessoal quiser mandar uma mensagem. Irmandadecorintiana@outlook.com. Mandem e-mail pra gente, se quiserem entrar em contato, mandar um salve, quiser participar de alguma coisa nossa aqui, vamos conversar. Manda e-mail pra gente. Manda aí. um e-mail pra Eu gente. queria só fazer um agradecimento aqui hoje. Obrigado pela presença mais uma Imagina, vez. na obrigado sede. você por abrir a sede aqui da... É, E abrir a Cena Pistol Cena Red pra Sede, gente abrir o aqui. estoque. E abrir a cerveja. Queria agradecer quero o abrir o pessoal estoque. que cedeu a cerveja, o pessoal da Get Cervejas Especiais cedeu a Pistol Red, o pessoal da Sunset Brew de Santa Catarina cedeu uma cerveja larga, o pessoal da Guerrilha, o pessoal da São Paulo Top House, queria agradecer também. Temos uma Botando cerveja aqui, da ó. Dádiva. Opa. Estão super convidados para outras vezes aqui. Não, voltaremos, gravar com o certeza. É sempre, podcast. sempre legal gravar aqui com Voltaremos. você, Edson. E eu agradeço, obrigado pessoal, obrigado Guilherme. Sempre é uma honra recebê-los aqui. Né? Pô, A a gente honra que é nossa. agradece, a gente que agradece. Ainda mais sendo tão bem-vindo assim, né? A gente já chega... Cerveja de pingo de ouro, pô. Já chega se jogando no sofá e tal, enfim, já estamos em casa aqui. É isso aí então, ficamos por aqui. Até a próxima semana com o Jogo do Santos. Até a Isso próxima. aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Valeu! Vai, Corinthians!
Corinthians!